Lei das polaridades. Energia feminina, energia masculina. Você já ouviu falar sobre isso? Creio que sim, porque hoje em dia isso tem sido muito falado. E a gente vê muita baboseira por aí que vai totalmente contra os princípios cristãos e muitas coisas que tentam colocar o homem e a mulher em uma caixinha e definir o que você tem que ser e como você tem que agir. Só que a gente precisa se lembrar que a Bíblia, Jesus, ele nos promete liberdade. Liberdade não quer dizer que a gente pode fazer tudo o que a gente quiser e não haverá consequências. Mas que em Cristo nós somos livres. A gente não precisa complicar a nossa vida. Jesus veio para descomplicar a nossa vida. Mas aí o homem vem e complica. E por muito tempo eu fiquei estudando essa questão de energia masculina e energia feminina, só que eu vi que a maneira como as pessoas abordam esse tema hoje em dia não tem nada a ver com o cristianismo e não tem nada de bíblico nisso. Mas eu sempre soube que tinha alguma coisa aí que se encaixava dentro da Bíblia, da palavra de Deus. Então eu fui estudar, fui procurar mais a fundo para tentar entender na Bíblia se isso realmente fazia sentido como eu percebia. Foi aí que eu decidi chamar de essência feminina. Essência feminina é basicamente essa questão da energia feminina, energia masculina, mas falando para as mulheres, que eu falo para as mulheres, eu peguei esse termo de essência feminina porque a nossa essência é ser mulher, é ser feminina. A gente vai falar um pouquinho sobre isso e sobre como hoje em dia essa questão de comportamento tem interferido na vida de homens e de mulheres, porque a gente tem visto por aí uma tribo de mulheres empoderadas que acabam se tornando masculinizadas e agindo como homens ou querendo ser superior aos homens, e elas, como elas têm tomado frente, têm tomado a liderança, então os homens, né, o homem que tem esse papel mais forte de líder de cabeça, e que é bíblico também, ele tem ficado sem lugar, sem espaço, porque se a mulher toma frente, o que vai sobrar para o homem fazer? E aí temos visto aí uma geração de mulheres empoderadas e homens doentes, homens feridos e papéis invertidos. Mas hoje a gente vai falar de forma bíblica o que isso significa. E para começar aqui eu trouxe uma participação especial. Eu mostrei no Instagram a florzinha que eu comprei para minha sogra, que eu acabei esquecendo de levar para casa dela quando eu fui. E aí ficou aqui. E como vocês sabem, eu tenho uma dificuldade imensa de cuidar de plantas. Por isso que eu evito comprar plantas. Eu gosto muito, mas eu não sei o que acontece. Eu esqueço de regar, eu não tenho essa, sabe, essa coisa de ficar trocando a terra e cuidando e tal. E eu esqueço. A planta fica lá e eu simplesmente esqueço. E aí, mas no caso dela, eu não sei o que aconteceu. Eu fui ver como que eu tinha que cuidar, eu reguei, coloquei no sol, tirei do sol, mas ela morreu. Tá vendo? E o que essa planta tem a ver com o tema desse vídeo? Sabe o que essa planta aqui representa? Uma mulher que fez uma escolha errada na vida dela, escolheu um homem errado para estar ao lado dela, e aí foi isso que aconteceu, ó. Ela murchou, ela morreu. E é isso que acontece quando você, mulher, escolhe um homem que não tem dentro dele essa essência do homem, biblicamente falando, de ser o sacerdote do lar, o cabeça, a parte racional do relacionamento, enquanto a mulher é a parte mais da emoção, de trazer beleza, de colorir o mundo, de trazer amor, ternura, docilidade. O homem é mais bruto. E Deus fez o homem e mulher com essências diferentes, porque ele sabia que quando os dois se juntassem, o que faltaria num, o outro completaria. Na verdade, a gente precisa ser completo em Jesus, solteiros.
para ser solteiros inteiros, para depois encontrar uma pessoa para transbordar na nossa vida. Mas o homem e a mulher, eles têm características diferentes que foi Deus que fez e foi justamente para que um completasse o outro. Isso não significa que a mulher não pode ser líder, não pode ter essa parte racional e vice-versa. Significa que o homem, em determinados momentos, é o papel dele ser o provedor, o protetor, vir com a força, com a razão, enquanto a mulher faz o equilíbrio. O homem, proteção, força, razão. E a mulher, docilidade, ternura, emoção, beleza. E vai equilibrando a balança. Por isso que os dois têm essências diferentes e Deus criou os dois assim. Da mesma forma, o homem, ele também pode ter essa doçura, essa ternura em determinados momentos, quando ele está com os filhos, por exemplo. O pai precisa demonstrar esse carinho, esse amor, ter esse lado mais doce, mais feminino. Mas vocês percebem que ninguém está invertendo os papéis, cada um está no seu papel, mas com determinada essência em momentos diferentes. Se a mulher, ela é dona de uma empresa, ela é líder em algum lugar, naquele momento de exercer liderança, ela vai vir com essa essência mais masculina, de exercer força, liderança, autoridade. Mas é naquele momento, enquanto ela está trabalhando, está ali liderando pessoas, na casa dela, com o marido dela, com os filhos dela, com a família dela, recebendo as pessoas na casa dela, é a essência feminina que vai dominar ali. E é esse equilíbrio que a gente precisa fazer na nossa vida e entender para que a gente não se perca nos papéis. A mulher empoderada, ela é superior ao homem, ela quer ser superior ao homem. A mulher fortalecida é uma mulher que ela sabe os papéis dela em cada momento. Ela sabe quando ela tem que ser totalmente feminina, entrar lá com a parte do amor, da ternura. A mulher, ela representa a figura do Espírito Santo. Quando você pensa no Espírito Santo, o que você imagina? Quais as características que você pensa aí? São as características da mulher. Quando você pensa em Jesus, quais as características que vêm à sua mente? São as características do homem. Então, Jesus e o Espírito Santo fazem esse equilíbrio na nossa vida e o homem e a mulher representam Jesus e o Espírito Santo na vida das pessoas, na vida da humanidade. E o que acontece quando a mulher escolhe um homem, por exemplo, que ele é totalmente masculino, ou seja, ele não tem nada da essência feminina, ele não tem esse equilíbrio. A gente precisa ter dentro de nós as duas energias. A energia, na verdade, eu não gosto dessa palavra, mas é um modo de dizer pra gente entender. Mas a gente pode chamar de essência. A gente tem que ter dentro de nós essas duas essências. A essência feminina, tanto o homem quanto a mulher. A essência feminina e a essência masculina. E saber usar cada essência em determinados momentos. Em alguns momentos a gente vai precisar ter o equilíbrio dos dois. Mas quando o homem é extremamente masculino e não sabe ter esse equilíbrio, ele vai ser superior à mulher e ele vai fazer com que essa mulher, ela murche tanto que ela vai perder a essência dela. E aquele papel dela de embelezar o ambiente, de trazer amor, alegria, paz, beleza, vai embora. Porque esse homem, ele vai matar ela por dentro e muitas vezes por fora. Ou quando o homem, ele é feminino demais, que no caso acontece com muitas mulheres que são empoderadas e aí o homem acaba sendo muito feminino, ou o homem, ele é muito feminino e a mulher fica com um homem meio banana em casa, um homem que não faz nada. Ele é totalmente feminino. Então ele não tem aquela figura de autoridade, de execução, de ir lá tomar a frente, e a mulher acaba acontecendo a mesma coisa. A essência dela vai embora. Ela morre por dentro, porque ela precisa de um homem que equilibre essa energia dela. Então a mulher tava assim, linda, maravilhosa, brilhando. Aí de repente o homem é um homem que ele não elogia, ele não cuida, ele não valoriza, ele não olha para ela, ele não protege, ele só humilha, ou ele não enxerga ela e ela vai morrendo.
Essas são as consequências de a gente não saber equilibrar essa essência feminina e masculina dentro da gente, de a gente não ter conhecimento, achar que isso é besteira. Qual a referência que a gente vai ter de energia, de essência feminina e essência masculina para a mulher e para o homem, para que a gente saiba como agir, para que a gente entenda um pouco mais disso e saiba agir de uma forma que a gente encontre esse equilíbrio nos nossos relacionamentos através da Bíblia. Mulheres, deixar uma tarefa aí de casa para vocês aplicarem isso, para vocês entenderem um pouco melhor. Provérbios 31. Vocês encontram aí a figura perfeita dessa mulher que ela tem o equilíbrio da essência feminina e da essência masculina e ela consegue exercer a essência masculina sem deixar de ser feminina. E homens, Provérbios e o livro de Pedro, se eu não me engano é 1 Pedro, eu vou deixar a referência aqui, mas principalmente Provérbios, vocês encontram muitas referências do que é um homem de valor, um homem que tem essa essência masculina equilibrada e que sabe como tratar uma mulher. E lá tem muitas orientações para vocês saberem escolher uma mulher que tenha essa essência feminina, que vai acrescentar na vida de vocês, que vai ser bênção, e fugir daquela mulher que vai ser maldição na vida de vocês. Então, façam aí um estudo profundo do livro de Provérbios, leiam o livro de Provérbios inteiro, que vocês vão encontrar muita referência desse homem de valor. E lá no livro de Pedro, na carta de Pedro, tem lá o papel do homem e da mulher no casamento, então também tem muita referência boa. Inclusive, eu vou deixar aqui um vídeo, a indicação de um vídeo de um canal que eu encontrei que chama Chuvas da Palavra. E tem lá o livro de Pedro. Recomendo que vocês coloquem aí pra ouvir, pode ser antes de dormir, quando vocês estiverem fazendo alguma coisa, mas assim, é um áudio muito gostoso e parece que tá contando história, não parece que tá lendo a Bíblia. Você lê 3 capítulos, você ouve 3 capítulos em, sei lá, tipo, 3 minutos e você nem percebe. Quando você vê, você já leu o livro inteiro ali, a carta inteira. Então, eu vou deixar aqui pra vocês, mulheres também vejam, porque é muito legal e ele fala numa linguagem muito fácil, como se fosse um amigo aconselhando mesmo. Fala do papel do homem e da mulher no casamento, do marido, da esposa, então é muito legal. Mas se vocês querem entender melhor desse negócio de essência feminina e essência masculina, não peguem essas referências que a gente vê por aí, ó. A referência tá aqui. Peça a revelação ao Espírito Santo. E lembre-se, comparem essa essência feminina à figura do Espírito Santo e a essência masculina à figura de Jesus e vocês vão encontrar esse equilíbrio na vida de vocês.